Ontem o menino chorava e era noite. Hoje o menino dorme e é dia. E esse menino é a palavra eterna do Pai. No princípio era a palavra, e na plenitude dos tempos ela se encarnou, se fez um de nós. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, nos custa pensar que nós estamos na plenitude dos tempos, porque ainda tem tanta dor, barbárie, tristeza, injustiça. Mas porque o Verbo se fez carne naquela noite santa, naquela noite feliz, nós podemos ter esperança de que a luz continua brilhando nas trevas. O Senhor quis nos deixar duas grandes imagens de si: o recém-nascido, frágil e pobre na manjedoura, e o homem das dores, desfigurado na cruz. Não permitiu que nós víssemos a sua ressurreição. Talvez nos deixou especialmente essas duas imagens humildes, para que a gente não tenha medo dele, para que saibamos que se despojou da sua grandeza, por amor. Um bebezinho assim não nos deixa com medo, mas com vontade de ir segurar. Aqui estamos nós celebrando o Natal, não simplesmente lembrando algo que aconteceu há 2000 anos, mas pelo poder da liturgia, do Espírito Santo, estamos aos pés do Calvário, aos pés da gruta de Belém. Para nós que estamos aqui, o presépio vem até nós, Belém, a casa do pão, vem até nós. O Natal é agora, agora o Verbo se faz carne e na missa se faz corpo, sangue, alma e divindade. Na sua encarnação, Jesus continuou sendo o que era, Deus verdadeiro, e assumiu o que não era, homem verdadeiro. É um grande mistério da nossa fé. O menino que nasceu, o Verbo eterno do Pai, ele é Deus perfeito. É o Filho de quem e para quem tudo foi criado. Ele não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade. E por isso ele é adorado e glorificado. Mas, mesmo sendo Deus perfeito, se fez homem perfeito, com um corpo e uma alma igual ao nosso, uma vida para ser vivida como a nossa. Amou com o coração humano, sonhou sonhos humanos, chorou lágrimas humanas. Quanta loucura do amor de Deus. E assim, Deus uniu a nossa humanidade à sua e por isso quebrou a força do pecado. Deu a nós o remédio que nós precisávamos para ser salvos, nos tornou eterno. É esse o nosso Senhor, a nossa verdade, o nosso critério, a nossa rocha firme nesse mundo agitado e contraditório, que tenta nos convencer das suas maluquices, das suas modas de ideologias extremas e que nos chama de louco, porque a gente acredita e tenta viver aquilo que a igreja ensina e crê. Um mundo que diz que o amor é relativo, que a medida da vida é o próprio eu, e as suas vontades, as minhas vontades, os meus sentimentos. Mas não, nós não. Nós católicos temos outra medida. A palavra que se fez carne, o menino que pobrezinho nasceu em Belém. É a partir dele que nós balizamos a nossa vida, que nós discernimos o que é certo e o que é errado. Uma vez disse o Papa Bento assim: em Cristo coincide em verdade e caridade. Na medida que nos aproximamos de Cristo, também na nossa vida, verdade e caridade se fundem. A caridade sem verdade seria cega, a verdade sem caridade seria um símbolo que retinha. Por isso, veio o menino, para que nós não tenhamos medo de entregar a nossa vida a Ele, de derramar a nossa vida aos seus pés, de segui-lo aonde Ele nos levar, de dar a Ele a nossa liberdade, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos. Que nós não tenhamos medo de seguir a sua lei, de nos deixarmos moldar por Ele. Então nós seremos mais parecidos com esse Deus verdadeiro e seremos cada vez mais verdadeiramente humanos, portanto, santos e felizes. É esse o mistério do Santo Natal. Contemplemos o menino, mas a gente nunca pode esquecer que ele cresceu. Nós não podemos ficar só na cena bonitinha do menino. Esse menino é o Emanuel, é o Deus conosco, o que morreu na cruz. Esse menino veio como sinal de contradição, porque diante dele ninguém fica indiferente, ou se acolhe ou se rejeita. Diz o Evangelho: a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, e os seus não acolheram. Mas a todos os que acolheram, deram a capacidade de se tornar filhos de Deus. Pois bem, acolhemos nós a palavra que se fez menino, filho que nos foi dado. Se nós o acolhemos de verdade, na simplicidade do nosso dia a dia, no esforço de uma vida santa, então nós seremos felizes já aqui nessa vida. E as nossas noites e os nossos dias serão felizes. Para isso nós somos criados. Para isso houve o Natal. Por isso nós estamos aqui. Que nós tenhamos um santo e feliz Natal. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe.
Amém.